Quando Israel diz que está pronto para voltar à luta, quais são as capacidades de Israel? Que tipo de... Se sabe, o fato é que, como sabemos, eles estão muito envolvidos no sul do Líbano agora, estão lutando enquanto avançam. Vi um vídeo novo, mostrando como o Hezbollah United States drones, com câmera em primeira pessoa, para mirar soldados israelenses, e eles querem entrar na luta com o Irã. O que é isso? Na sua opinião, o que está acontecendo com Israel? Sabe, Israel nunca foi bom em guerras de longa duração. Todas as guerras que Israel ganhou foram, em grande parte, muito curtas. Além disso, elas eram defensivas, exceto pela força aérea, que fazia um ataque inicial ou algo assim. Quanto às forças de tanques, tudo sempre foi na defensiva. Eles lutavam contra exércitos árabes desorganizados. E só para que entendam a mentalidade árabe na região, há um ditado European Union contra meu irmão e European Union contra nossa família contra as outras famílias, nosso clã contra os outros clãs, e só depois chega-se à nação. E para muitos desses, sejam presidentes, sheiks ou como queiram chamar, a liderança da maioria dos países árabes tinha mais medo de seus próprios generais do que dos israelenses. Por isso, eles nunca treinavam verdadeiramente operações combinadas, com várias divisões atuando juntas. Então, sempre que lutavam contra os israelenses, muitas vezes faziam isso sem conseguir se coordenar. Então os israelenses foram derrotando-os aos poucos. Mas, de novo, na maior parte, estavam na defensiva. Israel não foi feito para lutar uma guerra terrestre longa, especialmente contra um inimigo que, primeiro, não vai a lugar nenhum, porque está defendendo sua pátria. Segundo, os cizitas têm um traço de personalidade bem desagradável, meio como nós, os ortodoxos, sabe? O martírio, que aqui está muito mais enraizado do que entre os sunitas, e sabe, lutar por Deus na terra natal, pela pátria, e sua esposa e seus filhos estão atrás de você. Isso dá um pouco mais de motivação para lutar até o fim, porque, sabe, é assim. E os israelenses estão descobrindo que isso é muito mais difícil do que atirar em civis e bombardear edifícios. Quer dizer, veja, eles não conseguiram acabar com o Hamas. Você sabe, o terrorista de um é o combatente pela liberdade de outro. Como diz o ditado, a menos que estejam trabalhando para o governo dos Estados Unidos, normalmente são apenas terroristas. São eles que estão lutando no Mali no momento. E, sabe, outros cortadores de cabeças e outro lixo humano que eles juntam. Então, não sei. O problema aqui não é Israel. O problema aqui é o governo, particularmente Netanyahu, que realmente não quer ir para a prisão. Ele prefere queimar no inferno do que ir para a cadeia. Tivemos grandes protestos em Israel ontem à noite. Mas os protestos... Aí está o problema em Israel. Os protestos contra a guerra estão crescendo, sem dúvida, mas ainda há 20 a 30% da população. A maioria, quero dizer, os outros 80% da população, apoiam essas políticas assassinas. Eles podem não gostar de Netanyahu. Muitos deles não. Ele é um criminoso, no fim das contas. Mas eles apoiam essas políticas de genocídio. Então esse é o problema. Sim, há uns 20 a 30% entre os jovens judeus cujos pais são sionistas. A maior parte está entre os judeus tradicionais não sionistas que dizem, sabe, não nos importa se Israel existe ou não, porque para eles é uma abominação até a vinda do Senhor. Bem, a versão deles do Messias. Então esse é o problema. Ainda é uma minoria. Mas apesar disso, Israel tem problemas com pessoas saindo do país em massa. Vimos filas enormes nos postos de controle egípcios. Da última vez que convocaram 300 mil, um terço não apareceu. Sabe, eles têm muitos problemas. E o pior problema para eles, de longe, é que estão perdendo, se já não perderam, a juventude nos Estados Unidos, e sem os Estados Unidos, Israel está acabado. Está acabado. Já era. E eles perderam, e não apenas a juventude entre os cristãos nos Estados Unidos,
mas também entre os judeus, cujos pais são sionistas fervorosos, mas os jovens na faculdade e os adultos jovens não são. Na verdade, eles são bastante contrários. Então Israel tem problemas, sabe? 2 anos de vídeos deles atirando em civis, assassinando crianças. Saiu um vídeo recentemente, uma garota de 13 anos correndo com água para a família, e eles a derrubam com um projétil de 120 milímetros. Parece um projétil de morteiro de 120 milímetros, sabe? Outro homem. Eles simplesmente fazem com que ele se levante e atiram nele. Ele está vendado com as mãos amarradas nas costas e por aí vai. E esses vídeos saem todos os dias, aos montes. Então isso tem efeito, quer dizer, é por isso que o TikTok nos Estados Unidos agora é propriedade de sionistas, porque eles estão tentando fechar essas plataformas, mas sempre surgem novas. E muita coisa está saindo no X. Diga o que quiser sobre Moscou, eles têm tentado suprimir isso um pouco recentemente, mas ainda sai muita coisa no X e noutras plataformas. Então Israel tem enormes problemas, sabe? O problema desses fanáticos do Shabbat. Um rabino do Shabbat, um dos principais, quando Netanyahu estava começando, disse a Netanyahu que ele seria primeiro ministro e que seria ele quem entregaria a bandeira de Israel ao Messias, que viria para exterminar todos os seus inimigos e permitir que governassem do rio ao rio. E para isso Israel tem que estar num ponto em que esteja quase destruído. E então o Senhor virá. Se isso for verdade, então estamos lidando com fanáticos religiosos, messiânicos, que não vão parar. Eu ideia. Esse minda. Sabemos que amanhã o ministro das Relações Exteriores do Irã estará em Moscou. Ele vai se reunir com Vladimir Putin. E esses 2 países, Irã e Rússia, na minha opinião, quanto ao essencial, a base desta guerra, estão lutando a mesma guerra. E lutam contra o mesmo inimigo. Como você vê a visão da Rússia sobre o conflito no Oriente Médio, na Ásia Ocidental? Espero que o erro do Irã, quando os liberais predominavam, tenha sido não assinar um tratado de defesa completo com a Rússia. Eles suavizaram a redação e não foi assinado até o 2º dia em que Israel começou a bombardear o Irã. Quero dizer, em parte isso já foi corrigido. Mas acho que, no futuro, especialmente a nova geração que surgiu e que não é pró-Ocidente, ao contrário da geração mais velha, que era pró-Ocidente. Quisessem ou não. Acho que a relação entre Rússia e Irã vai ficar muito mais forte, economicamente e militarmente. E European Union consigo ver muito facilmente o Irã assinando uma aliança de defesa com a Rússia, igual a que a Coreia do Norte tem, igual a que a Bielorrússia tem. Isso pode acontecer muito facilmente. Acho que isso ensinou até mesmo aos liberais, que ficaram abalados depois do fiasco do verão passado. Acho que eles também receberam um alerta e que, sabe, as pessoas com quem você está lidando não vão negociar. Veja, Trump quer o urânio. Ponto final. E ele precisa disso, aliás. Ele precisa. Isso é urânio no valor de 20 bilhões de dólares. Você pode pesquisar o preço do urânio. Os Estados Unidos estão construindo todos esses centros de dados. Eles precisam de energia nuclear. Os Estados Unidos não têm urânio. Para começar, não há urânio nos Estados Unidos. Zero. Zero. No subsolo. O urânio que os Estados Unidos usaram, por exemplo, nas bombas atômicas, vinha do Canadá, que tem depósitos de urânio. Os maiores depósitos de urânio estão no Cazaquistão, e a Rússia também tem depósitos. Na Rússia atual, não na antiga União Soviética. Mas a Rússia detém mais de 70% da capacidade mundial de enriquecimento de urânio. Então, muito provavelmente, e os Estados Unidos já fazem isso, se quiser barras de combustível, você recorre à Rússia. A Rússia também tem capacidade de pegar barras de combustível usadas de urânio e plutônio, reciclá-las e usar isso para enriquecer material para novas barras de combustível. Ciclo completo. Então, os Estados Unidos querem erguer todas essas novas usinas nucleares para os centros de inteligência artificial, mas não tem urânio.
Tem de comprar da Rússia. E se puderem roubar Islo do Irã, são 20 bilhões de dólares que você não precisa gastar. Você simplesmente rouba deles. Então isso já é inviável desde o começo. E aí, claro, a segunda exigência dos Estados Unidos tem sido o que ceder o Golfo, quer dizer, o Estreito de Hormuz. Desistam disso. Suas águas e territórios soberanos. Apenas abram mão. É nosso. E, claro, ainda vamos cobrar pedágio. Não pense por um segundo que os Estados Unidos vão ser magnânimos. Ah, vá, pode passar. Eles não se importam de pegar seu dinheiro, mas é dinheiro pela liberdade, não pela tirania. É dinheiro pela liberdade ou qualquer outra bobagem que gostem de dizer. Mas isso está fora de questão, então não há paz negociada aqui. E a Rússia entende isso. Aliás, a posição da Rússia ficou muito mais dura quando Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, disse diretamente: cuidado, o cessar-fogo é só os Estados Unidos se preparando para outro ataque. Então, se todo mundo diz, a Rússia vai trair o Irã. Bem, se a Rússia planejasse trair o Irã, não estaria dizendo coisas desse tipo. Não, assinem com os Estados Unidos. Não se preparem, lá vêm eles de novo. Vamos ter que, bater neles de novo. Só por isso já se vê que os parâmetros mudaram seriamente. E os Estados Unidos ainda não perceberam isso. European Union, acho, se é que algum dia vão perceber. Por sepultar o Tinsá. Bem decitado. Sapo. Antes de entrarmos ao vivo, você mencionou a situação no Mali e a European Union não sabia o que estava acontecendo. E você disse que os Estados Unidos, junto com a França e ucranianos, estão lá. O que está acontecendo no Mali? Os ucranianos, como peões dos Estados Unidos, suas forças especiais, vocês, têm sido instrutores de todos os grupos jihadistas islâmicos no norte da África e no Oriente Médio. Eles treinaram os salafistas antes deles atacarem de novo e avançarem pela Síria, lá em todo o Sahel, reunindo esses psicopatas jihadistas. E foi isso que ele fez. E é financiado parcialmente, no caso do Mali, em parte pelos Estados Unidos e em parte pela França. Sabe por que a França? Bem, a França não tem minas de ouro. Ela tem minas de ouro puro. Tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. O Mali tem 8 grandes minas de ouro. Não tem ouro nela, exceto pelo ouro que vem sendo acumulado desde que fizeram a tal revolução de libertação para se livrar dos franceses. Então os franceses têm interesse direto. Eles querem ouro e querem recuperar esse território para o seu império. O império deles nunca se dissolveu. Eles apenas tiraram as mãos brancas e puseram mãos negras. É isso. Além disso, as pessoas com mãos negras continuam basicamente sendo francesas. Elas trabalham para os franceses. O dinheiro deles fica guardado na França. Eles podem roubar o quanto quiserem, contanto que os franceses consigam o que querem. Então, só mudaram a liderança colonial, mas as colônias nunca realmente desapareceram. Por isso querem o Mali de volta, por razões óbvias. A Rússia tinha o Wagner. Agora é o corpo africano russo, depois que o Wagner foi dissolvido. E eles estão trabalhando diretamente com o governo do Mali e com os outros governos do Sahel para treinar e preparar as suas forças armadas. Então esses caras, treinados pelos Estados Unidos, patrocinados pelos Estados Unidos e pela França, com instrutores ucranianos, cerca de 4.000 jihadistas em motocicletas e veículos leves, invadiram muitas cidades do Mali. Eles ainda ocupam alguns bairros na capital, mas estão sendo expulsos e dizimados. A cidade de... Qual era o nome daquela cidade? Kidal. European Union, acho. É Santo Kidal. Eles se estabeleceram, tomaram essa pequena cidade, e as forças russas e do Mali recuaram para uma base bem grande ao sul da cidade, onde mantêm posição e esperam reforços. Em todas as outras direções eles foram destruídos. Muita aviação de helicópteros russos entrou ali e simplesmente os massacraram com bombardeios. E as forças do Mali mostraram-se competentes agora que foram devidamente treinadas, algo que nunca tiveram antes, porque os franceses certamente não iam treinados direito, por motivos óbvios. Eles só precisavam ser um pouco mais competentes do que qualquer um que pudesse se levantar para livrar-se do domínio francês.
Então, agora que a Rússia está treinando esses caras, eles demonstraram bom desempenho em combate. E a situação não está estável, mas está se encaminhando muito rapidamente para a estabilização. E este é o maior ataque desses jihadistas em muito tempo. E os franceses usam esses caras. Sabe, normalmente, se os franceses de alguma forma perdem o poder em uma de suas unidades coloniais, eles mandam esses caras por toda a África para derrubar o governo pós-colonial e restaurar o domínio colonial. E até agora isso funcionou. Agora, isso não funciona mais. Por várias razões óbvias, o exército russo. Então, essas são as várias razões óbvias. O treinamento e as tropas russas presentes estão participando do combate ao lado das forças do Mali. Olhando o que Zelensky está fazendo no Oriente Médio, ele foi à Arábia Saudita pela segunda vez. E o que a Ucrânia tem a oferecer a esses países, basicamente aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, e o que eles querem de Zelensky? Bem, eles podem ensinar a ele a lavar dinheiro de forma mais profissional e a pedir mais. E a propósito, esses países agora estão implorando aos Estados Unidos por operações de swipe cambial. E isso significa que eles precisam vender ativos americanos o quanto antes para pagar os danos, para pagar os benefícios sociais da população, porque estão perdendo dinheiro. Os sauditas ainda conseguem ganhar algum dinheiro, mas o resto desses caras não está lucrando. Os kuwaitianos, por exemplo, não conseguem pagar suas dívidas e não conseguem sustentar os civis, porque em grande parte mantêm governos impopulares sedados com benefícios. Operações de swipe cambial vão levar esses governos a vender títulos do Tesouro em massa, e isso será um golpe para os Estados Unidos. Isso vai elevar as taxas se estiverem tentando vender novos títulos do Tesouro. Então há um grande problema para os Estados Unidos aí. Essa é a situação com que estamos lidando agora. Os Estados Unidos estão levando pancadas por todos os lados. Pois é. Acho, Cés, que quando se trata da Europa, quando Zelensky apareceu e disse, de alguma forma, não sei o que ele está fazendo, que os Estados Unidos não estão produzindo tantos mísseis e munições. Por isso precisamos de um complexo industrial militar na Europa. E ele também faz parte da Europa. A Ucrânia, sendo parte da Europa e produzindo armas e munições na Europa. Como isso funciona sem energia? Acho que o cerne da produção, ou se eles tivessem tudo preparado, o que a European Union, duvido, é que precisam de energia. De onde vão arranjar isso? E onde... Bom, pelo que ele disse, se você se colocar no lugar do Zelensky, sim, ele falou coisas mais ou menos lógicas, porque os Estados Unidos não produzem tantos mísseis. Claro, se Zelensky se importasse com seu povo e não apenas com seu próprio bolso e o dos seus amigos, teriam uma abordagem totalmente diferente. Mas se você parte da posição de não ligar para quantos ucranianos morrem e só quer ganhar dinheiro, então precisa fazer com que essa guerra dure. Tudo o que ele diz é absolutamente lógico. Sabe, a Rússia publicou a lista do que considera alvos militares legítimos. E isso inclui todas as fábricas do país que produzem drones. Porque o que estamos vendo agora é que os sistemas de defesa aérea russos estão lidando com o que está sendo lançado contra eles neste momento. É verdade, não se consegue derrubar tudo. É impossível impedir tudo. Alguns sempre vão passar, mas a grande maioria está a ser interceptada. E até as exportações de petróleo russas pelos portos ocidentais desceram para 3,11 milhões de barris por dia, de cerca de 3,3 ou 3,4. Agora estão em 3,5 milhões de barris por dia, porque aí queimam o petróleo.
Quando atacam instalações petrolíferas, estão a atingir sobretudo os tanques de armazenamento, porque ardem de forma vistosa. Os oleodutos não queimam, especialmente quando estão pressurizados e têm sistemas de controlo computadorizados. Basta cortar a pressão e pronto, não está a arder nada. Portanto, não dá um grande espetáculo. Mas se atingirem uma dessas instalações de armazenamento propriamente ditas, são tanques de petróleo, deixam queimar até acabar. Não vale a pena tentar apagar isso. Claro, perdes o petróleo que estiver lá, mas pode ser reposto relativamente rápido. Pois é. Então o Zelensky, quero dizer, neste ponto ele está desesperado. A Rússia já divulgou uma lista desses alvos. O problema é que, se os europeus continuarem a aumentar a produção de drones, o objetivo é produzir 2 a 3 vezes mais do que têm agora, para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea russos e ficar com campo livre. E, sobretudo, ficar com campo livre sobre os radares russos e sobre a capacidade de ataque nuclear da Rússia, pelo menos a componente aérea. Isto é algo que os europeus parecem não perceber. Bem-vindos à lógica de escalada de uma potência nuclear. Se estás cego e não sabes quem te vai atacar, por exemplo, se achares que os Estados Unidos podem fazer um ataque surpresa porque têm uma política de primeiro ataque e estás a ser cegado e os teus ativos estratégicos estão a ser destruídos por ataques, a lógica diz atacar primeiro, atacar tudo e destruir tudo quanto puderes, porque não sabes se o inimigo vai atacar-te já. Portanto, se quiseres cegar uma superpotência nuclear, prepara-te para ser exterminado, não só atingido, mas exterminado, bombardeio nuclear generalizado. E parece que isso é precisamente o que a Europa quer a todo custo. Sabe, apenas o extermínio total da Europa a oeste da Rússia e da Bielorrússia, ou talvez a Rússia, a Bielorrússia, a Eslováquia e a República Tcheca, e talvez a Sérvia. Mas o ponto é, essas pessoas são mesmo tão estúpidas. Quando os finlandeses dizem ter removido as únicas barreiras no Parlamento para instalar armas nucleares na Finlândia, bem, parabéns. Tanto. São uma economia de segundo mundo em colapso, a caminho de voltar a ser o lugar esquecido da Europa que ninguém lembrava até a Rússia os erguer. Ok, tanto faz. A vossa economia baseava-se em trabalhar com a Rússia de uma forma ou de outra. Por isso a economia deles está a colapsar. Tem um desemprego massivo. E na tributação há cerca de 62% de imposto sobre o rendimento. O que lhes resta? Podem vender-se como base de operações para uma futura guerra e vender o seu próprio povo como biomaterial para essa guerra. E parece que seguiram por esse caminho. E agora falam em servir como base para armas nucleares. Adivinha? Isso significa que a Finlândia, se a coisa explodir, como se diz, será exterminada. Certo? Quero dizer, se querem jogar esse jogo, cresçam e não se queixem. Claro que vão, mas, por outro lado, olha os Stubbs. Você olha para a cara do sujeito e vai me dizer que ele é racional. O sujeito parece insano, quer dizer, fora de si, e ele age mal, como um louco, totalmente fora de si. Só poucos instantes atrás, soubemos que o governo do Mali confirmou a morte do ministro da Defesa, General Sadio Camara, durante um ataque terrorista coordenado em 25 de abril. Foi ontem. Sim, atacaram a casa dele. No início, eles atacaram a casa dele com muita força. Então havia dúvida sobre se ele ainda estava vivo ou não. Sim, parece que ele foi morto. Obrigado. Eles vão fracassar. Quero dizer, a incursão no Mali vai fracassar. Haverá outras incursões no Mali e em outras nações do Sahel que decidirem buscar a liberdade. Mas sabe, a Rússia está lá, armando e preparando esses exércitos que, na verdade, são exércitos de libertação, exércitos nacionais de verdade, para defender suas pátrias. Sim. Obrigado, Issas. Prazer enorme, como sempre. Sempre, igualmente.